Este é o Mundo Soja, espaço semanal dedicado a um dos alimentos mais relevantes na cadeia do agronegócio brasileiro. Eu sou Juliana Amaral e no programa desta semana vamos abordar a instauração do novo patamar produtivo que deve estimular sojicultores de todo o país a aumentarem os níveis de produtividade e introduzir uma nova categoria dedicada às regiões Norte e Nordeste. O especialista convidado para esta conversa é o CEO do Comitê Estratégico Soja Brasil, CESB, Leonardo Sologuren. Prazer todo meu, Gê. Enorme prazer estar aqui para a gente discutir um pouquinho aí sobre os desafios que o CESB tem promovido ao setor de soja. Assunto super importante, a gente quer trazer mais detalhes aqui para o nosso público. Eu queria que você falasse qual é o objetivo do CESB com a abertura dessa 14ª edição do Desafio Nacional de Máxima Produtividade. Quais são as expectativas de vocês, o que vocês querem alcançar? Então, João, acho que até para falar antes do desafio é importante a gente contextualizar um pouco, né, que é o propósito do CESB, né? O CESB, ela é uma instituição sem fins lucrativos, foi um projeto a ser desenhado em 2007, efetivamente a gente começou a primeira safra a partir de 2008. E por que o CESB surgiu? Na verdade, naquele momento nós estávamos com a produtividade média da soja já estagnada há cerca de 10 anos. Nós estávamos ali em cerca de 50 sacas por hectare de produtividade média. Então, isso era um número que, dada a importância que o Brasil tem do ponto de vista de abastecimento global, mesmo do abastecimento doméstico, a gente precisava, obviamente, mudar esse cenário, porque, efetivamente, existe toda essa necessidade de aumentar a oferta de soja, seja para o Brasil ou seja para o mercado internacional. Tem que lembrar que o Brasil é um dos principais abastecedores dessa proteína vegetal para a produção de proteína animal. Então, nós juntamos um board de especialistas, então esse board inclui especialistas de instituições importantes, como professores da Exalc, pesquisadores da Embrapa, profissionais do setor privado, que aí engloba a indústria de sementes, indústria de defensivos. Então, se criou, obviamente, todo um comitê estratégico para pensar como que nós poderíamos melhorar a produtividade média da soja. E nada melhor do que tentar entender esse processo, justamente chamando o produtor para ele fazer parte, obviamente, de todo esse propósito. Então, a forma que nós encontramos naquele momento foi de promover um desafio entre os próprios produtores, até para a gente entender se a tecnologia disponível naquele momento, se ela estava, obviamente, atendendo às necessidades de crescimento de produtividade ou não. Então, a gente precisava entender se nós tínhamos ali pessoas que estão fora da curva em termos de ganho de produtividade. Então, nós promovemos o primeiro desafio, em 2008, 2009, isso veio crescendo de forma bastante exponencial. Então, nós começamos ali com um pouco mais de 100 produtores ali no primeiro evento. Hoje nós já estamos contando com mais de 6 mil produtores que estão participando desse desafio e nós estamos vendo uma régua crescente do ponto de vista de produtores que estão alcançando produtividades acima de 100 sacas por hectare. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos no último concurso, nós tivemos aí em torno de 115 produtores que já alcançaram dentro do nosso concurso. Se a gente fizer os top 10, os top 10 produtores dentro do nosso desafio, eles tiveram uma produtividade média ali acima de 115 sacas por hectare, na área, obviamente, que é de auditoria do CESB. Então, nós continuamos com o desafio. Oi, Jô. Pode continuar. Então, nós continuamos, obviamente, com esse desafio. Nós já estamos indo agora em safra 2021-22. Temos agora as inscrições no último dia 25. E a ideia é justamente que a gente continue subindo essa régua da produtividade média. E a cada edição vocês sempre inovam, aprimoram o projeto. E nesse ano eu queria saber o que levou vocês, organizadores, a criar duas grandes novidades, que são o aumento do patamar de produtividade esperado para os participantes e a criação da nova Regional Norte. Explica pra gente o que justifica aí essa inovação no projeto. Então, Jô, de tempos em tempos, dado, obviamente, os resultados que nós estamos tendo
com o desafio de máxima produtividade, na verdade, não é a primeira vez que nós estamos subindo a régua da auditoria, né? Então, até para o ouvinte entender aqui, quem vai participar, quando ele chama auditoria do SESB, ou seja, todo desafio ele é auditado, né? Existe uma metodologia bastante robusta por trás disso, ele precisa chamar quando ele acredita que ele vai ter uma produtividade média acima de 90 sacos por hectare. Só que essa régua ela vem subindo ao longo do tempo, né? Então, nós já tivemos uma régua mais baixa no passado e agora nós estamos subindo essa régua para 95 sacas por hectare, uma vez que a produtividade média do desafio ela vem sendo 100. Né? Essa é uma novidade, obviamente, que nós estamos colocando dentro do desafio. O outro ponto importante é que nós estamos buscando cada vez mais produtores que façam parte do desafio, que venham aí da região norte e nordeste. É muito importante a gente trazer essa base. Geralmente nós estamos aí com os campeões bastante concentrados na região sul. Obviamente se deve a toda uma condição edafoclimática, mas a ideia é justamente trazer mais produtores da base norte e nordeste. Então, na verdade, são estratégias aí que o comitê vem adotando, de um lado, de aumentar essa base de produtores que participam do desafio, essa necessidade de aumentar a régua, uma vez que os próprios resultados do desafio estão mostrando cada vez mais quebras de paradigmas em relação a isso daí. Então, o campeão, por exemplo, da última safra, né, da safra 2021, ele conseguiu, dentro da sua área do desafio, uma produtividade média de 129 sacas por hectare. E mais importante, Jô, é entender que esses produtores, eles também têm tido altas produtividades nas suas áreas comerciais. Então, uma coisa é a área do SESB, né, ou seja, que ele destina para o desafio, e outra é a área dele comercial, onde, obviamente, ele produz e vai a mercado. E, geralmente, são produtores também de altíssima produtividade. Então, o condomínio Mila, que foi o campeão do último desafio, ele teve, na sua área comercial, uma média de 90 sacos por hectare. Isso é muito acima da média de mercado. E como vocês se organizam para acompanhar e monitorar os participantes? Acredito que alguns já estão no projeto desde a primeira edição, já sabem como tudo funciona. E aqueles novos agricultores que vão participar pela primeira vez, eles têm uma assistência especial, um apoio de vocês para poder ter chances de vencer e competir no desafio com a mesma qualidade, com chances de vencer? Então, Jô, o nosso papel dentro desse processo é o de auditoria, né? Então, geralmente, o produtor ele faz uma inscrição, ou ele pode fazer uma inscrição pessoal, ou uma inscrição via consultor dele. Às vezes, a própria indústria de quem ele é cliente chama ele para participar do desafio, só que o SESB não interfere e ele não dá apoio do ponto de vista da produtividade dele, né? Ou seja, do manejo tecnológico que ele vai utilizar para a produtividade, até porque nesse momento o SESB ele tem que ser isento do processo, né? O que nós estamos buscando com isso? Nós estamos justamente buscando produtores que têm feito manejos que obviamente tem conseguido, através desse manejo, ele tem conseguido ganhos de produtividade. Então, no final do dia, o SESB ele funciona meio como uma Fórmula 1, né? Ou seja, vamos pegar o conceito da Fórmula 1, ali você tem, obviamente, a indústria de carros trabalhando, né? As montadoras trabalhando, que você tem de melhor em termos de tecnologia, o que você consegue aproveitar, obviamente, você vai transferindo isso para um setor de escala. Então, o produtor faz isso, né? Ele pega uma área menor dele, geralmente tem uma média ali de 3 hectares dentro do desafio. Ali ele testa tudo de possível que ele possa aumentar a produtividade. Dentro de um conceito de rentabilidade econômica, é importante a gente ressaltar isso. Não considera, dentro do desafio, áreas onde você tenha, por exemplo, uma rentabilidade negativa, né? Então, não adianta ele produzir 130 sacos por hectare e gastar 140 sacos para produzir 130. Isso não faz sentido para o SESB. Nós estamos procurando conceitos de alta produtividade, onde a gente, inclusive, tem a sustentabilidade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social. Então, a sustentabilidade é um ponto bastante importante para o SESB. Então, ele não entra diretamente dando conselhos do ponto de vista de manejo. Então, isso parte do produtor, parte do seu consultor, e ao final do processo, esses produtores que são os campeões, aí sim o SESB prepara um case e tenta entender o que esse produtor fez de diferente para alcançar níveis altos de produtividade.
Então, nós estamos aí com um banco de dados aí em torno de 12 anos, onde nós estamos agora tentando cruzar esses parâmetros e tentando enxergar padrões que possam, a partir daí, a gente entender como é que esses produtores estão performance muito acima da média nacional. Então, é onde que entra o papel do SESB para entender toda essa dinâmica de produção. E essas informações são fundamentais para o planejamento estratégico dos produtores que vão participar da edição de agora. E você pode trazer aí alguns exemplos, algumas referências relativas aos vencedores por região dos últimos anos, o que eles fizeram que deu certo e serve de exemplo para quem vai participar agora. Então, ótimo ponto, Jô. E aí é exatamente isso que o SESB tem tentado identificar ao longo do tempo, né? Quais são esses padrões. Fica muito claro que ao longo do tempo a gente tem visto que os campeões eles têm determinadas práticas, né? Que na verdade não é nada tão inovador assim nesse sentido, né? Obviamente que existe uma série de transformações agrícolas ao longo do tempo, né? Inserção de biotecnologias, né, agricultura de precisão, transformação digital, tudo isso tem ajudado a ganhos de produtividade. Mas nós temos notado que os produtores que são campeões, eles fazem o básico muito bem feito. Então, eles entram profundamente na questão agronômica, eles trabalham de forma muito expressiva toda a questão de perfil de solo. Então, são produtores que agronomicamente, eles vêm preparando seu solo há um bom tempo, né, ou seja, fazendo rotação de cultura, trabalhando descompactação biológica, melhorando o nível de matéria orgânica, seja, tornando o solo mais vivo. Então, e isso é um ponto básico dentro da agronomia, do conceito agronômico, né? Então, são produtores que eles vêm trabalhando esse perfil de solo, ou seja, dificilmente você encontra um campeão que ele trabalhou aquele solo em termos de monocultura, como se fosse soja nos últimos 10 anos, dificilmente isso acontece. São produtores que têm trabalhado bastante o conceito de cobertura dentro do plantio direto, eles vêm aumentando, obviamente, de novo, a palhada, o teor de matéria orgânica, para que se tenha altos níveis de produtividade. São produtores muito preocupados com a qualidade da semente, são produtores, obviamente, que entendem todo o peso climático que tem dentro do conceito de produtividade, mas a gente também faz uma análise bastante importante, né, que é uma análise que a gente faz, que é do yield gap, né, que você vê dentro do potencial produtivo dele, o quanto que o clima teve peso naquela produtividade e o quanto que os fatores agronômicos também tiveram peso, o manejo agrícola teve peso realmente naquela produtividade. Então, eu posso citar o exemplo do campeão da safra anterior, né, não da safra 2021, mas da safra 19-20, né, que foi o Laércio, né, um produtor lá de Mangueirinhas, do Paraná, onde ele teve um problema climático quando ele foi campeão, mas ele conseguiu, através do seu manejo agrícola, compensar as adversidades climáticas. Então, é importante a gente entender isso também, né? Quando você fala em manejo, isso sim está dentro do controle do produtor. Obviamente que o fator climático ele é uma adversidade, está fora de controle, mas existem mecanismos que você pode, sem dúvida nenhuma, amenizar todas as intempéries climáticas, né? Obviamente que não você pegar um veranico totalmente extremo de 20, 25 dias, obviamente qualquer produtor, em qualquer situação, ele vai sofrer os danos de uma severidade como essa. Mas existem manejos agronômicos onde você possa amenizar um pouco determinadas adversidades climáticas, né? Então, esses produtores que são os campeões, novamente, eles têm feito o básico da agronomia muito bem feito, são produtores, obviamente, que adotam tecnologia de ponta, isso é importante a gente ressaltar, né? Então, são produtores que estão usando uma semente de alto vigor, de alta sanidade, sementes de referência, são produtores que vêm trabalhando todo o seu manejo ali do ponto de vista de defensivos, né? Trabalhando dentro, obviamente, de uma janela correta, né? Existem determinadas aplicações que você faz previamente, você não espera, por exemplo, a instalação de uma doença. Então, ou seja, são manejos que, conceitualmente, em alguns casos, eles, inclusive, são básicos, mas é importante lembrar que, muitas vezes, uma alta performance está em cima de você fazer os pilares básicos bem feitos. Então, são esses os padrões que a gente tem identificado aí dentro dos campeões ao longo dos últimos anos. Voltando a falar do incentivo que vocês vão dar a partir desse ano às regiões Norte e Nordeste, eu gostaria que você trouxesse um panorama da cultura da soja nessas áreas, o que precisa ainda ser vencido para
que alcance níveis de produtividade como do centro-oeste brasileiro, de estados que realmente são campeões, se destacam. E qual a expectativa de vocês para esse ano? Então, João, é importante a gente ressaltar que a gente também tem os campeões regionais, né? Então a gente divide isso. Existe o campeão norte e nordeste, existe o campeão sudeste, existe o campeão centro-oeste. Por que inclusive a gente tem os campeões realmente regionais? Porque nós temos condições edafoclimáticas muito diferentes nessas diversas regiões. Então, por exemplo, quando a gente pega a Bahia ela sofre de forma muito profunda com a questão da diversidade climática, né? Nós chegamos, por exemplo, a ter 4 anos seguidos de quebra de safra, né? As últimas 2 safras foram, inclusive, aí tudo bem, foram até safras excepcionais, mas a Bahia, por essa condição de insolação extremamente favorável, quando o clima está favorável, você tem altíssimas produtividades lá, seja para soja, seja para algodão, inclusive para outras culturas, né? No caso do norte e nordeste, é uma região que a gente, obviamente, chama de fronteira agrícola, né? A gente chama isso aí lá do Mapitopá, né? Que aí nós estamos incluindo ali o Maranhão, o Tocantins, o Piauí, o Pará, né? A Bahia, né? Quando a gente vai um pouco ali mais para o Nordeste, né? Então, são regiões, obviamente, que no passado, inclusive, elas eram regiões ignoradas, né? Ou seja, tratavam-se essas regiões como regiões de difícil exploração agrícola, principalmente por uma condição climática bastante diversa, mas nós vimos, obviamente, que os produtores, que principalmente fizeram uma migração para essas regiões, eles vieram ganhando escala, né? Tanto é que a gente tem uma composição ali de produtores ali de alta tecnologia, né? Explorando principalmente ali o sul do Maranhão, o sul do Piauí, Tocantins numa larga escala, né? Ocupando mais a região oeste ali da Bahia. Então, são regiões que vêm, obviamente, aumentando do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de área, mas também crescente do ponto de vista de produtividade, né? Então, são regiões que ainda atravessam momentos de construção, né? Mas é interessante a gente notar, o Ernest Miller, por exemplo, né, que ele foi campeão na região sul, né, é um produtor que ele tem áreas tanto no sul quanto na região nordeste, né? E ele já foi, obviamente, campeão regional. O ano passado, nesse ano, ele foi tanto campeão da sua regional, no caso do Sul, como acabou sendo campeão nacional, porque ele teve a produtividade mais alta em todas as regionais. Mas ele é um caso de um vice-campeão, né, em diferentes áreas. Ele conseguiu ser muito produtivo, tanto na região Sul, onde ele tem fazenda lá no Paraná, quanto na região Norte e Nordeste, onde ele também já foi campeão. E é importante a gente destacar o papel dos patrocinadores, que caminham com vocês, ajudam todos os desafios e eles têm responsabilidades e apoiam de uma forma estratégica o desafio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os patrocinadores são de extrema importância obviamente, para a instituição, né? Obviamente, sem os patrocinadores, o SESB não existiria. O SESB ganhou bastante apoio ao longo dos últimos anos. Nós temos cerca de 30 patrocinadores. São importantes empresas aí do setor. Nós também temos uma rede de apoiadores muito grande. E os patrocinadores, eles nos ajudam em vários formatos, né? Desde dar suporte financeiro ao SESB, quanto inclusive ajudar a trazer uma base de clientes que vai fazer parte desse desafio, né? E é importante a gente lembrar que no final do dia, esses produtores também estão fazendo testes de N tecnologias, né? Eles estão testando novas sementes, estão testando novos fertilizantes, eles estão testando formas de nutrição foliar, eles estão testando novas moléculas que vão trabalhar no sentido de tratar o ponto de vista defensivo dentro da cultura da soja. Então, ou seja, eles estão utilizando, obviamente, tecnologia de última geração, inclusive também do ponto de vista de maquinário, né? Então, são produtores, sem dúvida nenhuma, que eles vêm inovando em uma série de frentes, né? Então, assim, é uma combinação, né? Ou seja, o que eles fazem do básico junto com o que eles têm adotado com inovação. E, obviamente, a indústria tenta, inclusive, também até acompanhar os produtores e entender como que eles estão usando e fazendo a adoção dessa tecnologia. E aí, João, essa pergunta ela é muito importante porque um dos propósitos do SESB é justamente tentar fazer essa transferência de tecnologia dos produtores de alta performance para produtores que têm uma performance mais baixa,
né? Então, isso acaba sendo um casamento. Então, o SESB ele faz uma série de eventos, né? Antes da pandemia, só para você ter uma ideia, a gente fazia cerca de 160 eventos. Obviamente, nós tivemos que tentar migrar isso para um processo mais virtual, em virtude da pandemia. Mas por que a gente tem uma série de eventos? Né? Porque o produtor ele quer justamente escutar, né, alguém que enfrenta os mesmos problemas que ele, que está numa mesma realidade com ele, entender, olha, o que o meu vizinho faz que ele consegue ter mais produtividade do que eu. Né? Então, nada melhor do que o próprio produtor de tentar passar, de tentar transferir todo esse conhecimento tecnológico e a gente tentar fazer com que isso seja absorvido de alguma forma. Então, aí que está um dos propósitos do SESB também, né? De tentar fazer essa transferência de tecnologia para quem tem alta performance, para quem está com uma performance dentro da média. Caminhando agora para o fim da nossa entrevista, Leonardo, você pode adiantar o cronograma do desafio, em que momento nós estamos, quais são os principais tópicos e datas para quem quer participar e, é claro, falar sobre como se inscrever. Quem nos assiste é desse setor, quer participar, como é que faz? Então, João, nós abrimos a inscrição no dia 25, né? Essa inscrição ela se estica até dia 31 de janeiro, então o produtor pode fazer toda a sua inscrição, seja através ali do site do SESB, seja através do seu consultor parceiro, que geralmente também tem um importante papel em fazer essa inscrição, seja procurando a sua indústria parceira, que é a patrocinadora do SESB. Então tem várias formas aí de ele entrar dentro do desafio. Em última instância, ele pode ligar diretamente ali para o nosso escritório, para o escritório do SESB, que a nossa equipe técnica pode dar todo o apoio para isso. Então ele faz a inscrição, da sua área e ele sentindo ao longo do processo que ele vai ter uma colheita ali acima de 95, pelo menos a 95 sacos por hectare, né, que é justamente o gatilho que o SESB faz para uma auditoria oficial. Então ele avisa, obviamente, o SESB, né? O SESB ele aciona a empresa parceira que faz essa auditoria. Então é uma auditoria presencial, né, onde o técnico de campo vai lá e ele vai fazer todo um acompanhamento, inclusive da colheita dessa área, né, porque é um processo bastante rigoroso. Né? Nós precisamos nos certificar de que efetivamente aquele produtor conseguiu uma produtividade de pelo menos 95 sacas por hectare. Então, se confirmando, obviamente, esse processo, aí a gente parte para uma análise, né, ou seja, de quem foram os campeões, e aí nós vamos indicar, obviamente, esses campeões dentro do nosso fórum nacional que nós realizamos geralmente em junho. Essa é a data que geralmente nós divulgamos quais foram os campeões, aí nós preparamos todo um estudo de caso para isso, e na sequência, obviamente, existem discussões, desde de fóruns regionais até discussões que podem, inclusive, serem mais menores, né, como, por exemplo, em eventos junto com a própria indústria, né, em eventos junto com outras associações, em eventos junto com os próprios parceiros ali que apoiam o SESB. Então, são diversos eventos onde nós debatemos e discutimos tudo isso, mas todo o resultado dos campeões ele é divulgado dentro desse fórum nacional, né, que é um fórum que aí abrange todo o Brasil. Né? O ano passado nós fizemos aí, nesse ano, desculpa, nós tivemos que fazer, obviamente, um evento virtual, mas que teve aí uma participação bastante expressiva e a gente conseguiu alcançar aí um nível de produtores assistindo a todo esse processo a nível Brasil de forma bastante significativa. Adorei a nossa conversa. Leonardo Sologuren, CEO do Comitê Estratégico Soja Brasil, SESB. Você está convidado a voltar após a conclusão do desafio para contar os resultados para a gente. Boa sorte nesse projeto. Será um prazer, Jô, e eu quero aproveitar aqui o momento justamente para convidar a todos os produtores a participarem desse desafio, né, e ajudar a colaborar o crescimento da produtividade média aí no Brasil. E o Mundo Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever este e outros programas acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação especializada em agronegócio. A gente se vê aqui no canal. Até a próxima!